Pai do Senhor Jesus a todos, meus irmãos. Queria compartilhar uma palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 39, versículo 12. Assim diz a palavra de Deus. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Amém? Meus irmãos, estava aqui essa noite e Deus me fez lembrar desse texto. E eu comecei a ler esse texto e Deus me deu um ensinamento muito grande a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que José, ele foi vendido ao Egito e ele foi comprado por um certo homem. E a Bíblia fala que esse certo homem viu José um homem diferente e foi agradável aos olhos dele. E a palavra de Deus fala que que esse certo homem, ele coloca José como líder da sua casa. E a palavra de Deus fala que esse homem saía da sua casa e deixava José tomando conta dos seus bens materiais, da sua casa, de tudo que ele tinha. Mas teve um certo dia que a mulher desse senhor colocou os olhos em José. E ela chega para José e fala para que ele viesse a se deitar com José. Porém, José falou: Minha senhora, o meu senhor tem posto tudo em minha mão. Porém, se eu fizesse isso, eu iria fazer um mal e não estaria pecando eu contra Deus. E a palavra de Deus fala que aquela mulher vinha dia após dia a tentar José. Porém, José, ela realmente fiel ao seu Senhor, fiel a Deus, fiel à palavra de Deus. Até um certo dia que a palavra de Deus fala que os funcionários daquela casa saíram e José se encontrou só com esta mulher. E o texto narra que a mulher chegou em José, abraçou-lo e pediu para que José se deitasse com ele. E a palavra de Deus fala que José, ele naquele momento, ele nega e ele sai correndo. E aquela mulher arranca de José uma parte da veste dele. E a Bíblia fala que aquela mulher realmente louca, ela começa a gritar dizendo que José tentou contra ela e José vai ser preso. Mas o que eu quero me atentar, meus irmãos, neste texto é no versículo 12. José, ele fugiu do pecado. José, ele fugiu dos seus desejos. José, ele fugiu daquele momento, meu irmão. José, ele poderia ter deitado com aquela mulher. José, ele poderia ter pecado e ter realmente traído ao seu Senhor e traído a Deus. Mas ele escolheu a ser fiel, meu irmão. Ele escolheu a ser um homem fiel a Deus e o homem fiel ao seu Senhor. Então, o que é que Deus colocou em meu coração e quer que eu passe para todos, meu irmão? Fuja do pecado. Fuja da aparência do pecado. Fuja dele, meu irmão, porque o pecado, ele não é ruim. O pecado, ele é bom, mas o pecado, ele traz consequências. Já pensou se José tivesse caído naquele momento? Já pensou se José tivesse pecado? Já pensou qual seria realmente a sua trajetória depois? Então não peque, meu irmão. Não viva uma vida de pecado. E se pecou, peça perdão a Deus, que Jesus, ele é misericordioso. Fuja da aparência do pecado. Combata o pecado com a palavra de Deus, porque só vós só poderá vencer o pecado com a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Um dos maiores homens da Bíblia pecou, Sansão pecou, Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, pecou. Mas o pecado, meu irmão, ele traz consequência. A palavra de Deus fala que Davi, ele pecou, ele mandou seu amigo Urias para frente de uma peleja, matou seu amigo, mandou matar o seu amigo, tomou a sua mulher, estava cego por causa do pecado. Mas aí Deus, ele repreende Davi, mandando o profeta Natã falar a Davi: Davi,
tinha um certo homem que tinha muitas ovelhas, e o homem tinha só uma ovelhinha, e esse certo homem tomou a ovelhinha dele, e Davi se enfureceu naquele momento. Esse homem é digno de morte. E Natã olha para Davi e diz: este homem é tu, Davi. E Davi começa a cair em lágrimas, porque ele sabia que ele pecou contra Deus. Então o pecado, meu irmão, ele cega as pessoas espiritualmente. O pecado, ele endurece o coração. Às vezes nós precisamos realmente de uma mensagem para que a gente venha abrir os olhos, para que a gente venha largar o pecado, para que a gente venha fugir do pecado, porque o pecado, ele condena. Teve um certo homem também dentro da palavra de Deus, da Bíblia, que ele brincou com o pecado, chamado Sansão. Ele brincou e até o momento que ele perdeu o que Deus tinha dado a ele, e ele sofreu, seus olhos foram arrancados, ele foi escarnecido, mas Deus, pela misericórdia de Deus, honrou ele no último dia de vida, meu irmão. Então eu quero deixar essa mensagem para você, meu irmão. Fuja do pecado. A palavra de Deus fala: resistivos ao diabo e ele fugirá de vós. Resista às tentações, fuja do inimigo. A palavra de Deus fala que Deus ele há de dar escapes para que a gente não venha pecar. A palavra de Deus fala que Deus ele nos livrará da tentação. Na oração do Pai Nosso fala que Deus ele vai nos livrar da tentação. Peça para que Deus nos livre da tentação. Peça para que Deus venha nos livrar do pecado, porque o pecado ele traz consequências gravíssimas, tanto nesse plano terreno como na vida espiritual. E essa mensagem que esta noite eu quero deixar para você: fuja do pecado, fuja dos seus desejos, fuja da sua cobiça, porque a palavra de Deus fala que o homem ele só cai naquilo que ele cobiça, naquilo que o coração dele almeja, naquilo que o coração dele deseja. Então você deve fugir dos seus desejos, você deve fugir da sua natureza pecaminosa e se voltar para Jesus. Eu não estou dizendo que nós não pecamos, porque a própria palavra de Deus fala que aquele que não peca, ele se faz mentiroso. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, não ame o pecado, não ame a prática do pecado, ame ao Senhor Jesus Cristo, ame a palavra de Deus. Se pecou, peça perdão ao Senhor Jesus Cristo. 1 João, se não me fala a memória, capítulo 2, versículo 3 ou 4, fala que nós temos um advogado, e esse advogado é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos perdoar se nós se arrependermos. Ele vai nos perdoar se nós pedimos perdão sinceramente a Ele. Ele vai nos perdoar. A única coisa que Jesus não quer é que nós venhamos a viver no pecado, viver a prática do pecado e amar o pecado. Deus hoje falou ao meu coração: fuja do pecado, fuja da iniquidade, fuja da injustiça, porque eu estou aqui para perdoar, porque eu estou aqui para santificar e eu estou aqui para mudar a vida. Que a graça de Deus e que o Espírito Santo venha estar com todos. Amém.